Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje é dia 17/11/2022. A ideia aqui é a gente bater um papo e destrinchar um pouco esse mundo de investimento, de ações e como fazer. Então, vou passar um pouquinho de como eu comecei, é, alguns erros que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, a importância da gente ter um plano, tomar um pouco cuidado para não cair em tentações, porque tentações existem muitas pessoas que ficam falando que, não, eu vou te pagar 20%, 30%, 40%, 100% ao ano, assim, sabe? São coisas e promessas absurdas que não tem como cumprir, sabe? O mercado de ações, se tem uma linha um pouco mais agressiva, mas ao mesmo tempo você tem uma linha mais conservadora, e é muito importante a gente saber diferenciar esses dois caminhos que a gente tem para seguir no mundo de investimento. Então a ideia é a gente dar um pontapé inicial, né, falar como que a gente tem, que a gente faz o investimento, como que a gente começa. Então eu enumerei aqui alguns passos para ficar um pouco mais autoexplicativo, né? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e aí eu vou mostrando e a gente vai batendo um papo aqui. Bom, então vamos lá, né? Sem mais enrolação, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que importa, ou direto ao que vocês querem ver aqui. Como investir em ações, né? Por onde eu devo começar? O que eu devo fazer para começar a investir em ações? O que eu preciso ter para começar a investir? Assim, ó, a primeira coisa, né, é a gente ter uma corretora. O que é uma corretora? É um lugar que a gente vai, de fato, operar na bolsa de valores. Antigamente era um pouquinho mais difícil, né? A gente pensa, nossa, eu vou ter que investir em ações. A gente lembra aquelas pessoas com um monte de monitor e mó loucura, e telefone tocando, e compra e vende, compra e vende. Não, não estamos mais nesse mundo. Hoje em dia é muito mais simples, com um passe de mágica ali, com um aplicativo na mão, a gente já consegue fazer esse tipo de investimento. Então está muito mais fácil, está muito mais dinâmico, está muito mais gostoso da gente fazer isso. Se eu consigo, todo mundo consegue. Então, assim, não precisa de nada disso. Tudo que a gente precisa ter é uma corretora que eu posso baixar no meu celular, no aplicativo. Faça ali o cadastro, que basicamente são dados básicos, né? Nome, endereço, parentesco. Aí você tem que bater foto, provavelmente vai ter foto corrigir, vai ter selfie, vai ter coisas assim, para garantir que você é você mesmo. E de boa, você já vai estar apto e já vai estar apto para poder fazer seus investimentos. Aí eu selecionei algumas aqui, então tem a Rico, tem a XP, tem o próprio Banco Itaú, tem Genial e tem outras, né, que podem ser escolhidas aí. Eu, particularmente, eu uso a Rico, eu gosto muito dela, mas não é nenhuma recomendação aqui. Eu uso porque eu gosto, acho simples e para mim funciona muito bem. O próximo passo, assim, que é muito importante, mas é muito importante, é a gente ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é literalmente para emergência. E onde que eu devo ter esse dinheiro aplicado para ser considerada uma reserva de emergência? Renda fixa. Renda fixa é considerada uma reserva de emergência, é um dinheiro que eu consigo pegar da noite para o dia sem ter nenhum tipo de preocupação. E para que isso é importante? Isso é importante principalmente em casos de, por exemplo, de saúde. Saúde a gente não espera, a gente não quer gastar, a gente não espera, mas pode acontecer e a gente pode precisar desse dinheiro. E aí eu preciso ter essa liquidez aí para eu usar o dinheiro quando for necessário ser usado. Então é muito importante a gente ter esse dinheiro para a saúde, é muito importante, por exemplo, se eu perder o emprego. Se a gente perder o emprego, quanto tempo eu consigo ficar sem trabalhar? Né? Eu tenho um cálculo para mim que eu preciso ter 6 meses de dinheiro guardado para conseguir manter o mesmo padrão de vida que eu tenho trabalhando. Então eu ganho o valor X, eu tenho que ter esse valor vezes 6. Se eu perder meu emprego, eu consigo ficar 6 meses sem trabalhar, sem ter nenhuma dor de cabeça, sem perder a minha qualidade de vida, sem ter que cortar muitas coisas. Cortar é natural que acabar cortando, porque se você não estiver trabalhando, você vai ser um pouco mais conservador, então é natural que aconteça, mas é importante a gente ter essa reserva para não ter nenhum tipo de dor de cabeça.
E também, muito importante, a reserva de emergência também serve para a gente conseguir comprar boas ações com bons preços, né? Isso é muito importante, assim, porque as ações elas são muito dinâmicas, então você tem que ficar muito esperto ali para pegar boas ações em bons preços, né? E ter esse dinheiro para você poder usar quando aparecer essa oportunidade. A oportunidade ela aparece, você precisa ter o dinheiro para poder comprar. Se você não tiver o dinheiro, você não vai conseguir comprar. Então é muito legal você ter um pouco dessa reserva para conseguir pegar essas boas ações em bons preços, né? E o que são boas ações em bons preços? Aí vai dentro de um plano que a gente precisa montar para a gente conseguir determinar o que é bom para a gente, né? Isso eu vou falar, tem vários outros vídeos que eu vou fazer, inclusive um deles eu vou falar aqui sobre quais segmentos eu gosto de aplicar, o porquê que eu gosto de aplicar, qual que é o meu plano, eu vou abrir um pouco também a minha carteira, vou mostrar eu investindo, então nos próximos passos a gente vai falar bastante sobre isso também, né? Então nesse primeiro momento é importante a gente saber que a reserva de emergência ela vai servir, no caso, por exemplo, de a gente perder o emprego, um problema de saúde, seu, meu ou da família, e para a gente conseguir pegar as boas oportunidades. Planejamento. Planejamento é uma coisa muito importante. Porque eu lembro quando eu comecei a investir, eu baixei o aplicativo, eu entrei lá no aplicativo, aí eu falei, agora eu vou investir. Na hora que eu olhei, tinha um monte de ações para serem investidas ali. Eu falei, e agora? Lascou-se. Aonde é que eu vou investir? Não sei. Qual segmento que eu vou investir? Não sei. Por quê? Não sei. Eu vou investir para quê? O que eu quero obter com esse investimento? Hoje eu sei. Hoje eu invisto porque eu quero ter a minha aposentadoria. Eu quero me aposentar com uma carteira que a gente chama de carteira previdenciária, que basicamente é uma carteira que me dá rendimentos o suficiente para eu conseguir viver desse rendimento, sem a necessidade de trabalhar. O meu planejamento hoje é esse. Então eu invisto para médio a longo prazo, eu não tiro o meu dinheiro, normalmente quando eu invisto o meu dinheiro ele vai ficar, eu deixo o meu dinheiro investido, por muito tempo eu não compro pensando em vender, então eu sempre estou de olho em algumas ações, isso é uma outra coisa muito importante, que muita gente acaba cometendo o erro, que é ter muitas ações em sua carteira. Quando a gente fala, não, tem que diversificar, sim, tem que diversificar, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a quantidade de ações que a gente vai ter. E por que isso? Porque se a gente tiver uma quantidade de ações muito grande na carteira, a gente não dá conta de acompanhar as notícias, de entender se ela está boa, se ela não está boa, da gente pegar boas oportunidades ali para ela, para poder fazer investimento. O nosso trabalho fica muito mais difícil. E assim como vocês, eu também trabalho. Eu não vivo dos vídeos, eu não vivo ainda dos meus investimentos. Eu estou com esse planejamento para um dia conseguir, mas eu também trabalho, também tenho o meu tempo limitado. Então, eu também trabalho, também tenho o meu tempo limitado. E sei que não dá para ficar acompanhando o tempo todo as ações e ficar olhando notícia e ficar, né, se engajando muito a ponto de virar de fato um trabalho, né? Nosso tempo também é limitado, também tenho família, também tenho filhos, então a gente precisa escolher bons segmentos, uma carteira com até 10 ações para a gente conseguir fazer esse acompanhamento mais de perto sem onerar muito o nosso tempo. Eu acho que isso é muito importante dentro do planejamento. E eu vou fazer, nos próximos vídeos, eu vou fazer um vídeo só falando do meu planejamento. Então eu vou falar meu planejamento, vou falar o que eu busco com ele, eu vou falar quais ações e segmentos que eu estou investindo, por que eu estou investindo, e aí vai ficar um pouco mais claro este planejamento. Mas basicamente a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ter em mente que daqui 10, 15, 5 anos eu quero ter tanto investido em tantas ações, em ações com carteira previdenciária ou oportunidade, e aí vai na linha e no pensamento de cada um, né? Eu acho que isso é muito livre e a decisão é muito particular. Eu tenho uma linha de carteira previdenciária, mas não tem linha certa e linha errada.
Tem formas de se pensar e planejamentos a serem feitos e seguir. Isso é muito importante. Que basicamente é resiliência, né? Então a gente precisa ser muito resiliente quando a gente começa a investir. Então, se a gente está investindo, se a gente tem um plano, a gente não. Porque tem dois tipos de investidores dentro da Bolsa de Valores, né? Você tem os especuladores e você tem as pessoas que de fato investem. Qual que é a diferença entre especular e investir? É muito simples. O investidor, ele tem um plano, ele investe na ação e ele é resiliente. Ele tem paciência e ele investe de médio a longo prazo. O cara que especula, normalmente, ele sempre vai cair no erro de comprar quando está na alta e vender quando está na baixa. E o que isso vai acontecer? Ele vai perder dinheiro. Então a gente tem que ser resiliente para comprar, esperar, porque a longo prazo o gráfico tende sempre a aumentar. O gráfico nunca tende a diminuir. Se a gente pega historicamente empresas, por exemplo, do setor de elétrica ou do setor de bancos, por exemplo, pegar um Banco do Brasil. Você pega os últimos 10 anos do Banco do Brasil, ele teve valorização. Ele cresceu. Dificilmente ele vai ter uma desvalorização. Mas se você pegar períodos curtos, ele vai sim, em alguns momentos, ter uma queda muito grande, né, até se recuperar depois, né? Então, a gente precisa ter essa resiliência para conseguir comprar e manter ela a longo prazo, para não cair nessas roubadas de comprar na alta e vender na baixa, que muita gente faz, que acaba sendo mais os especuladores, né? Então, isso é um dos pontos que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Outro ponto, que é não cair em roubadas, é não caem vídeos em pessoas que tentem vender produtos ou qualquer outra coisa que te fala, eu vou te dar 100% do seu investimento em 3 meses. Cara, isso não existe. Isso é impossível. Quando a esmola é demais, tem que desconfiar. Não cai em roubada, porque roubada vai existir, pessoas que vão tentar te iludir vai existir. Por isso, uma vez eu falo, tenha um planejamento, invista e seja paciente. No longo prazo, médio a longo prazo, você tende a ganhar. Investir, eu que tenho meu plano de fazer uma carteira previdenciária, eu ganho com os dividendos e também ganho com um pouco da valorização. Essa que é meu planejamento, basicamente. Depois eu vou entrar um pouco no detalhe, vou mostrar um pouco os segmentos. Já falei de 2 segmentos que eu gosto bastante, que é elétrica e banco. Depois eu vou explicar um pouquinho também o porquê que eu gosto desses segmentos. Eu acho que vai somar bastante com o que a gente está falando aqui. E aí os próximos passos então, né, são esses que eu já falei. Vou fazer outros vídeos aqui, né, vou abrir minha carteira, vou falar dos segmentos, vou falar o porquê que eu gosto de banco, vou falar o porquê que eu gosto de elétrica, vou falar o porquê que eu não gosto de varejo, por exemplo, vou falar também o porquê que eu não gosto de commodities, né? Então, a gente vai falar bastante coisa legal e a minha ideia é que a gente consiga fazer um ponta a ponta aqui de como investir, aonde investir. Por mais que eu não vou dar recomendações, eu vou mostrar o que eu faço, né? Então, eu não vou recomendar nada, mas eu vou mostrar o que eu faço e qual que é o meu plano. E aí, cada um, dentro da sua linha de raciocínio, vai poder conseguir tomar as suas próprias decisões. A minha ideia aqui é ajudar que todos possam tomar essas decisões sozinhos, sabe? Entender o porquê que está indo para a direita ou para a esquerda. Acho que esse que é o mais importante aqui. Eu consegui, o meu objetivo é conseguir fazer com que vocês saibam como investir, por que investir, onde investir e consigam fazer essa análise. Também vamos fazer análise, eu vou pegar algumas ações que eu invisto, a gente vai abrir, eu vou fazer análise junto, vou mostrar por que investir, vou mostrar o que significa a sopa de letrinhas, né? Eu gosto de falar porque é tudo letrinha ali, então vou falar um pouquinho da sopa de letrinha, o que é cada coisa, e o que eu olho, assim. Eu não sou... A gente não precisa ser nenhum gênio, né, para conseguir investir, e não tem uma análise muito grande também. Isso é uma coisa muito interessante. É muito mais no simples e no
direto que a gente vai conseguir entender quais são as boas e quais são as ações ruins, entre aspas ruins, né? Eu acho que a gente vai sempre para o mais simples e o mais óbvio possível. Quanto mais óbvio, melhor. Quanto mais simples, também é melhor. Pô, espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aqui a presença de todo mundo que ficou até o fim aí, que assistiu os meus vídeos. Peço mais uma vez, cara, inscreva no meu canal, é muito bom para mim. Deixe seu like, comenta, vai me ajudar bastante. Muito obrigado. Beijo a todos.